E como é que você define o seu subnicho? Então, se você só divulgar yoga, tem um monte de gente divulgando yoga, que vai fazer você se diferenciar dentro de yoga. Você vai diferenciar por quê? Qual que é a diferença ali? O que você faz de diferente? Qual que é a transformação principal que você gera com as suas aulas? Pô, Paty, é tanta coisa. Eu sei, o yoga tem várias vertentes, tem tanta coisa, mas é importante definir até 2 subnichos, não precisa ser um só. Eu tenho 2 subnichos. Eu sou uma professora de yoga focada em yoga personal. Yoga personalizada. Então, muitos alunos, nas escolas que eu trabalhava, quando procuravam personal, me procuravam. Então, sou especializada em personal. E aí, outra coisa, além de ser especializada em personal, eu sou especializada num outro, que é mentorar professores de yoga que querem ter sucesso com a profissão. Então, eu tenho 2 subnichos. Você também pode ter 2 subnichos. Então, você pode, sim, definir mais de um subnicho. Mas até que subnichos, eles meio que se complementam muitas vezes, né? E aí, você definindo esses subnichos, você vai conseguir se divulgar de maneira mais efetiva. Então, teve uma pessoa que falou que era yoga para criança. Você vai divulgar yoga para criança. Você vai divulgar, às vezes, toda a sua comunicação para pais que tomam a decisão para colocar seus filhos. E qual que é a transformação principal, qual que é a dor principal que aqueles pais têm quando eles vão levar um filho para fazer uma aula? Porque a criança está muito com uma irritabilidade acima do normal. Então, você pode também colocar isso na sua comunicação. Então, você vai colocar, se, por exemplo, gestante, você vai colocar que reduz os sintomas, né, da gestação, né, reduz o mal-estar da gestação, ou que auxilia num parto natural. Tem várias técnicas que podem ajudar sobre isso. Ou que você vai trabalhar com executivos com clareza mental, com decisão mais assertiva, ou trazer mais bem-estar e redução de ansiedade. A ansiedade, se você colocar, vai bombar suas aulas. Todo mundo busca administrar a ansiedade, mas você pode colocar sua comunicação para administrar a ansiedade para um público específico, esportista, e ver qual é o objetivo daquele esportista, para uma bailarina, qual é o objetivo daquela bailarina, para um professor, qual é o objetivo daquele professor, né? Não precisa ser um professor de yoga, você pode ser focado em professores de faculdade, por exemplo. E aí, quando você focar nisso, para conseguir administrar melhor a demanda de você estar na frente do público, muitas vezes a pessoa tem receio de estar na frente do público e é uma carga emocional muito grande ela estar na frente das pessoas e falar. Então, como é que a pessoa lida com isso, essa ansiedade para falar em público? Então, você ensina técnicas para essas pessoas. Só que fica só um adendo. O seu subnicho, ele não pode se afunilar demais para que tenha poucas pessoas. Se for afunilar demais, aí você não vai ter muito aluno, né? Então, por exemplo, você pode colocar como médicos. É um nicho interessante. Tem muitos médicos que procuram yoga, porque eles já entenderam a necessidade de yoga e também porque ele tem uma rotina muitas vezes insana de plantões e tal. Então, o médico é interessante. Agora, você não vai colocar, eu atendo médicos que são neurocirurgiões, que atendem na cidade de São Paulo, ou que atendem no hospital X. Não afunila tanto. Senão você não vai ter muita liberdade ali de público para você atuar, né? Então, você tenha um nicho que seja o suficiente para você atuar, que tenha gente que queira fazer, né? Tem uma quantidade, você tem até uma alugada. Quantos médicos existem no Brasil? Tá? Por que aqui no Brasil? Porque você não precisa se limitar à sua região geográfica. Você pode ministrar aula online,